Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo no terceiro trimestre de 2020, lições especiais, jovens e adultos, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje nós vamos então refletir a nossa 10ª reflexão. Eu quero deixar aqui já um card com todas as lições aqui anteriormente publicadas, sequenciado este estudo para que você possa ser enriquecido com conhecimento bíblico e que essa palavra possa trazer então grande edificação para a sua vida. Eu gostaria de orar e após esta oração nós iremos então fazer as leituras de todos os textos relacionados ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora e traga iluminação, entendimento, ó Pai, que esta palavra possa ser bem compreendida, bem explicada e que ela possa de fato trazer edificação para a nossa vida, para a vida de todos que acenderem este conteúdo. É o que humildemente lhe peço e faço isso no nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer as nossas leituras, mas antes disso, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, aquele comentário com o seu feedback para que também nos motiva e também nos dá uma direção de como aprimorar o nosso trabalho e você tem liberdade para compartilhar esta lição, para compartilhar o link deste canal no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e que você possa abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então fazer as leituras da nossa reflexão de hoje. O texto áureo está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, e o texto diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o tema específico desta 10ª reflexão é justamente esse: provai se os Espíritos são de Deus. A nossa verdade prática diz, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. E a nossa leitura bíblica, eu gostaria que você acompanhasse juntamente comigo, né? Esta leitura está inserida no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 14, também na carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículos 20 e 21, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Leiamos então, pega a sua Bíblia física, caso você não possua, então acompanhe na tela do seu notebook e do seu smartphone. E o texto nos diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metibel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Esses são os textos que fundamentam esta nossa reflexão de hoje. E é uma reflexão que nos exige cautela, nos exige sabedoria
nos exige todo o cuidado necessário para abordar um tema tão importante, tão atual como este tema. Imagine que o pastor Eurico Bergsten, que é o comentarista de todo este conteúdo, há mais de 20 anos estava ministrando esta lição e este assunto está mais atual do que nunca. Então, acompanhe com carinho, sente-se agora. Eu gostaria de dizer que esta lição será ministrada sem o mínimo de pressa. Eu não sei quanto tempo esta lição vai nos ocupar a partir de agora, mas eu estou convicto de uma coisa. Se você abrir o seu coração, se você, além de abrir o seu coração, abrir a sua mente para compreender a riqueza do ensinamento desta lição, eu não tenho dúvida de que muitas coisas irão mudar na sua vida a partir deste momento. E acredite, mudará para melhor. E eu estou certo de que grande prazer o Senhor terá em vê-lo praticar aquilo que será ministrado nesta reflexão de hoje. Como todas as lições, nós já sabemos, né? Há alguns objetivos e esta reflexão tem um objetivo geral que diz que devemos então levar a todos os espectadores deste assunto a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Também temos alguns objetivos específicos para cada ponto aqui apresentado. E hoje temos 5 pontos específicos. E o primeiro deles é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência destes falsos profetas. O terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. O quarto ponto, mostrar por que devemos então julgar as profecias. E o quinto, e não menos importante, pontuar como devemos julgar então tais profecias. Há abundantemente nos dias odiernos a atuação de um espírito de engano, um espírito do erro. Ele se manifesta flagrantemente para desestabilizar a saúde espiritual da Igreja de Deus na terra. Por isso, nós carecemos do auxílio sobrenatural do Espírito Santo de Deus para reconhecer quando Deus fala e quando Deus não fala, para que possamos reconhecer como boas ovelhas a voz do seu sumo pastor e então, em diversas ocasiões em que estamos participantes, devemos estar sempre em vigilância moral e espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, viver no engano, pois no mundo espiritual isso pode ser um grande prejuízo com implicações gravíssimas na nossa vida física e material. Portanto, estejamos em vigilância e também vivendo uma vida de oração. Que o Senhor Jesus então possa acompanhar-nos a partir de agora com esta reflexão, dando-nos todo o auxílio possível para que compreendamos de forma efetiva, direta, a respeito deste assunto tão importante e que há muito se dissemina tais informações, conceitos equivocados que confrontam a própria palavra de Deus. E estaremos aqui então sendo guiados pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus e que ele nos ajude então a estarmos primeiramente atentos e que sejamos alvos deste tão grande despertamento do qual estamos falando. Nossa reflexão, desde o início da primeira reflexão, já estamos falando de grandes despertamentos. O despertamento no coração de Daniel ao compreender a luz da palavra de Deus, quando ele lia o profeta Jeremias e compreende que o tempo que o Senhor falara a respeito do cativeiro do povo de Judá em Babilônia havia chegado ao fim. Depois nós vamos ver o Espírito Santo também despertando o coração daquele ímpio rei da Pérsia chamado Ciro. E há uma grande operação, há uma grande ordem e o povo começa a retornar para as terras de Judá,
para Jerusalém com uma ordem de reconstruir o templo. Há a necessidade de uma exortação através dos profetas Ageu, profeta Zacarias, o espírito de Zorobabel, de Josué, o sumo sacerdote também foram despertados. Também temos o despertamento na vida de Neemias, que é o personagem que está em voga nas últimas e nesta reflexão de hoje. Então é extremamente importante estarmos suscetíveis a este despertamento. Abramos a nossa mente e permitamos que o Espírito Santo possa instruir-nos então a partir de agora. Na lição anterior estudamos que as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Falamos a respeito da armadura na qual devemos estar revestidos. Uma armadura que, embora se use por analogia, uma armadura que um soldado romano fazia uso, mas esta armadura ela é espiritual. É calçar os pés, é colocar o capacete, é cingir os nossos lombos, é vestir-nos desta couraça, é empunharmos o escudo e é também empunharmos a espada. E todas estas características desta indumentária espiritual tem-se uma explicação para que nós tenhamos então este revestimento e esta cobertura espiritual. Agora, nós vamos nos dedicar a uma lição muito difícil, uma lição muito dura, a um estudo de como o inimigo agora ataca a nossa vida, a sua vida, através de falsos profetas. Então, respeitosamente, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você não está preparado para continuar nesta reflexão, você pode agora simplesmente sair deste vídeo, você pode simplesmente não continuar a visualizar este vídeo. Eu não quero aqui ser afrontado nos comentários por pessoas alienadas no quesito religiosidade e que não gosta de que os seus bibelôs gospel sejam confrontados. Então, eu gostaria que você que seguisse a partir de agora, ligasse em Deus aí, porque o assunto é sério, o assunto é importante, eu diria extremamente importante e talvez uma das pautas mais interessantes que deveriam estar em voga dentro dos nossos templos é este assunto de hoje. O primeiro ponto tem como subtema cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram uma coisa. A Bíblia diz que somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Nós estamos sendo observados. A nossa vida enquanto cristão não passa desapercebido na ótica humana e também somos observados pela ótica divina, porque o Senhor, com seus olhos que são como chama de fogo, percorrem a terra e Ele nos vê. Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. E é por esta razão que nós temos que nos apresentar diante dEle com toda a honestidade possível, porque não podemos enganar o nosso Deus. Mas veja, aqueles que nos observam, eles começam a pontuar as nossas potencialidades. Eles começam a pontuar os nossos pontos fortes. Eles começam a pontuar também os nossos pontos fracos. Eles conseguem identificar também as nossas vulnerabilidades. E aqui os samaritanos conseguem observar uma coisa extremamente interessante, de que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E os profetas, no contexto de Israel como um todo, nós temos grandes profetas, homens que se levantaram como a voz do Senhor aqui na terra. Vemos profetas como o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o grande profeta messiânico, o profeta Isaías. Depois, embora com um tempo profético ou de ministério profético menor, mas em grau de valor profético tão importante como esses profetas, já citei os ditos profetas menores,
Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Obadias, Sofanias, Jonas, Miqueias e tantos outros, como também profetas que não constituíram para si um livro que fazem parte do cânon sagrado, mas eles estão inseridos dentro do cânon sagrado como homens de Deus, homens que fizeram uma diferença absurda no seu tempo. E eu poderia citar aqui o profeta Elias, eu poderia citar o profeta Eliseu, eu poderia citar o profeta Jeú, eu poderia citar o profeta Micaías, eu poderia citar o profeta Jaaziel, tantos homens que de fato foram boca profética de Deus naquele tempo. E veja, tudo isso fazendo parte do contexto judaico, no contexto de Israel como um todo. E os samaritanos perceberam que o povo de Judá dava muita importância à palavra dos profetas, e nesse tempo, ou talvez um pouco antes do período de Neemias, dois grandes profetas estavam ali em evidência, profetizando, encorajando o povo, a saber, os profetas Ageu e o profeta Zacarias. Então veja, esses samaritanos nada alheios ao que estavam acontecendo, pelo contrário, observando com muita inteligência e astúcia, eu diria, maligna. E aqui nós podemos ver a estratégia que o diabo vai usar. Vai vendo isso, igreja de Deus. Vai acompanhando o raciocínio daquilo que está proposto para nós nesta reflexão. Veja a estratégia que o diabo vai usar. Vai usar justamente o zelo que o povo de Judá tinha para com os profetas. E eles, os samaritanos, irão fazer uso disso para tentar vencer esta guerra, esta batalha contra Neemias, contra aqueles que arduamente estavam trabalhando na edificação ou na reconstrução dos muros em Jerusalém. Por esta razão, é extremamente importante que tenhamos discernimento. Toda a igreja deve buscar a Deus esse discernimento. E o líder, em especial, deve buscar constantemente, melhor dizendo, esta ação sobrenatural e discernir. Porque, veja, o ponto central desta reflexão diz que o discernimento espiritual não talvez possa ser, ou quem sabe seja, mas não, é essencial para a saúde espiritual da igreja, do povo de Deus como um todo. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada já por quase 15 anos, agora recomeçou imediatamente e continuou até este templo ser reinaugurado ou inaugurado. Uma grande festa solene ao Senhor fora feita na ocasião. E por ocasião da construção agora do muro, a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus, e com muita sabedoria, diga-se de passagem, recusavam-se todas as propostas de cooperação, né, que era enviada pelos samaritanos. Em vista das constantes recusas das ofertas de amizade, os samaritanos procuravam agora influenciá-los por meio de profecia. Veja que coisa terrível, mas veja a astúcia do seu adversário. Veja a astúcia do nosso adversário. Por esta razão, há de termos o discernimento espiritual. É extremamente importante nesses dias modernos, nesses dias atuais, onde a palavra tem sido ignorada, onde novidades têm sido aprimoradas e a igreja parece-me que está absorvendo muita coisa que não deveria absorver. E aqui fica esta reflexão. Os maus líderes pensam que por terem lhe ajudado um dia, você deve, diante das suas más ações, você deve a eles silêncio. E quando você se recusa a fazer parte destes projetos que não são pautados em Deus, que estão distantes do crivo da palavra, agora você vai escutar a expressão, mas Deus me falou.
Deus me mandou e nós estamos sendo influenciados, porque se nós não obedecermos agora, nós estamos sendo taxados de pessoas que não obedecem, não o líder, mas não obedecem a Deus, que aparentemente foi o que disse, foi o que falou. Mas o profeta Jeremias, ele nos instrui, e é por esta razão que eu lhe aconselho que sejamos leitores da palavra de Deus. A palavra de Deus, no profeta Jeremias, capítulo 23, você vai encontrar ali um texto maravilhoso dizendo que o Senhor diz: eu não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Este é o resultado de um povo movido pela sua própria concupiscência, que ouvem a sua voz interior e não conseguem discernir entre a voz sua mesmo, que falam entre si em um solilóquio, da voz do Deus Todo-Poderoso. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, e isso não é nenhuma novidade, essa expressão, subornar alguns profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aqueles que nada lhes dão, estes apregoam guerra ou preparam guerra. Miqueias, capítulo 3, versículo 5. E depois, anote essas referências para que você possa ler dentro da sua casa, com paciência, com total atenção. O próprio livro do profeta Miqueias, também o profeta Ezequiel, especificamente o capítulo 13, profeta Jeremias, especificamente o capítulo 23, 1 Coríntios, capítulo 14, onde o bom ensino a respeito dos dons é mostrado, é ensinado, é apresentado. Estes textos devem fazer parte da sua leitura diária. Então veja, eles conseguiram, Tobias e Sambalate, conseguiram subornar alguns profetas, entre eles uma profetisa chamada Noadias, a fim de que, por que razão estes profetas eram contratados? A razão é simples: trazer medo ao coração de Neemias, trazer dúvida ao coração de Neemias, dizendo que ele estava em perigo, dizendo que a morte era iminente, que ele deveria fugir, e deveria fugir para onde? Para dentro do templo recentemente reconstruído, e ali dentro, no meio daquele templo, fechar as portas e ali ficar muito bem guardado. A ideia parece boa, a ideia parece muito interessante. Esta ideia até mesmo parece que vem do próprio Deus. Afinal de contas, Deus ele deseja a segurança dos seus servos. Deus deseja que os seus filhos estejam em paz, em segurança, né? Mas veja, Neemias vai mostrar para mim e para você que nós não devemos admitir tudo aquilo que vem até os nossos ouvidos, ainda que a expressão "e disse Deus" esteja diante de toda a frase apresentada. Aqui aprendemos com Neemias que nós temos que observar aquilo que estamos ouvindo e que nós devemos pontuar agora aquilo que ouvimos e passar pelo crivo da santa palavra de Deus. Neemias deveria ouvir os profetas e deveria fugir para dentro do templo. É a nossa leitura bíblica. Você pode voltar o vídeo para a nossa leitura bíblica ou apenas para referência para você seguir a partir de agora. Você depois anote a referência de Neemias capítulo 6 e você pode ler todo este capítulo para a sua boa compreensão. Então, o exemplo deixado aqui por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno, e isso embora o contexto seja o tempo de Neemias, embora falando de Balaão, o contexto seja o povo de Israel peregrinando pelo deserto, passando pelas terras de Moabe, Balaque contratando e mandando trazer de longe Balaão, ainda que nós saibamos o contexto, ainda que nós apliquemos esta palavra dentro do seu contexto, nós podemos aplicar esta palavra de forma tão atual como fora naquele tempo. Veja, ainda que Balaão viesse aceitando suborno,
é a mostra clara de que aquele que recebe dinheiro, aquele que recebe peitas para profetizar, este é categorizado, não por mim. Não pense você que eu estou categorizando, que eu estou fazendo juízo. A Bíblia está categorizando, a Bíblia está fazendo juízo e a Bíblia o chama de pseudoprofetas ou falso profetas. Devemos ter cuidado, né, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos e apenas em caráter de informação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que viveu uma libertação plena em Cristo, veja, este precisa ter este discernimento, porque Balaão foi contratado. Balaão até ensina meios para que o povo seja agora encontrado em pecado, mas Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu abrir a sua boca e liberar uma palavra profética no sentido de amaldiçoar o povo de Israel, como era a vontade de Balaque, rei de Moabe. Mas todas as vezes que ele abria a sua boca para proferir a sua palavra, quem colocava as palavras na boca dele era o próprio Deus. E as palavras que Balaque pensava que sairiam amaldiçoando a Israel, saíam abençoando. E a palavra é esta, como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então veja, o profeta, ele é extremamente importante desde que este profeta se coloque na brecha e seja de fato um indivíduo que visita os conselhos divinos e entenda com precisão e saiba discernir entre a sua própria voz e a voz de Deus e fale à igreja aquilo que trará edificação, aquilo que trará consolação e aquilo que trará a glorificação do nome do Senhor. Então veja, Neemias tinha o dever de examinar aquela palavra. E é justamente isso que Neemias nos ensina. Opa, eu ouvi a palavra, o que eu devo fazer agora? Eu devo avaliar aquilo que eu vi. Eu devo pontuar cada palavra que eu ouvi dentro daquele contexto. E é isso que nós vamos aprender com Neemias. E ele o fazia. Neemias, ele iria nos ensinar como nos comportar diante de uma palavra profética. Em primeiro lugar, ele vai estranhar a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Neemias não está mostrando soberba com esta afirmação, mas Neemias está mostrando a sua importância dentro de um contexto de guerra, de confrontação diante dos samaritanos, e ele entendia a sua importância como um governador do território de Judá, e ele sabia que se ele fugisse, uma grave questão estaria acontecendo dentro do povo, porque ele era, podemos assim dizer, aquele que era a fonte de toda a força motriz que movia o coração daquele povo, impelido em um só propósito na reconstrução daqueles muros. Então ele pensa, um homem como eu fugiria? Além disso, ele observa uma coisa muito interessante que poucos observam. A verdade é que quando um profeta se levanta para profetizar nesses dias atuais, eu creio que poucas pessoas ouvem. As pessoas começam a falar em mistério junto, outros começam a pular, a sapatear, e poucos talvez estão dando ouvidos de fato à mensagem que está sendo transmitida. E é muito importante que se o profeta se levantou para falar, então você dê total atenção àquilo que está sendo dito, para que você possa justamente fazer aquilo que Neemias nos ensina a fazer. Por que um homem como eu deveria fugir? Por que um homem como eu, na minha condição, ora, eu posso ser o governador aqui de Judá, mas eu não sou sacerdote. Logo, no conceito veterotestamentário, a prerrogativa de entrar no templo não era de um cidadão comum, não era do governador, não era do prefeito, não era do magistrado, mas era do sacerdote. Então ele entendeu, opa, eu não sou sacerdote. Primeiro, a ordem é para que eu fuja.
Segundo, fugir para dentro do templo. Ora, eu não deveria estar dentro do templo, logo não sendo sacerdote. Compreendeu então de forma fácil que tudo não passava de um ardil do seu adversário, um ardil do próprio inimigo das nossas almas, um ardil de Tobias e de Sambalate. Para quê? Para atemorizá-lo e para seduzi-lo ao pecado, porque adentrar ao templo seria um ato pecaminoso. Assim, concluído o exame daquela profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era Deus. Conheci que não era Deus que estava falando. Neemias não estava alienado pela religiosidade. Quantos hoje, queridos, e eu falo isso com muita tristeza, quantos hoje estão presos às coisas que Deus disse, quando na realidade Deus nada disse? Estratagemas diabólicas, malignas, para gerar verdadeiras prisões espirituais. Que o Senhor possa nos trazer este despertamento. Esta lição não é à toa. Esta lição não está diante de nós à toa. Há de se ter uma razão, e a razão é que haja uma boa instrução no meio do povo de Deus nesses últimos dias. Então, Neemias ouve a palavra profética, avalia a palavra profética e conclui que aquela palavra não era Deus que estava dizendo. Então conheci que não era Deus que falava comigo. A palavra dos profetas era muito valorizada em Judá. E nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Interessante é que nós podemos avaliar o contexto até agora neotestamentário do aspecto desse discernimento espiritual no Novo Testamento. Acabamos de dar um exemplo a respeito de Neemias que mostra com muita sobriedade, com muita categoria, o aspecto de avaliar a palavra profética, provar aquilo que está sendo, pôr em prova aquilo que está sendo profetizado. E agora, dentro do contexto do Novo Testamento, nós vamos encontrar várias ações desse tipo, e eu quero deixar apenas duas aqui para fomentar o seu entendimento. A primeira delas, no tempo da graça, porque talvez muitos podem argumentar, mas Pastor Márcio, você está usando exemplos apenas do Antigo Testamento, nós estamos no tempo da graça, nós estamos vivendo o Novo Testamento, e eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela é a mesma. A palavra de Deus, ela é instrutiva, ela é poderosa, não há diferença alguma. Nós temos que compreender, sim, questões culturais, palavras direcionadas a pessoas, povos, de forma específica, tentar fazer uma aplicação, se possível, para os nossos dias, mas esta palavra, este conceito, no que tange a profecia, nós podemos aprender do Antigo ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos encontrar Paulo em Filipos, onde uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, seguia Paulo, seguia a comitiva de Paulo em Filipos, e o apóstolo Paulo e aquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. Veja, Paulo vai dar uma ordem para que aquele espírito saísse daquela menina, e aquele espírito maligno saiu. Nós vamos ver Ananias e Safira no tempo da graça, tentando passar a perna no apóstolo Pedro, e Pedro vai discernir o espírito do engano, da mentira que estava na boca de Ananias e de Safira, e nós sabemos o resultado fatídico desta situação. Tempo da graça. Novo Testamento, fica a reflexão. O segundo ponto, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Não adianta querer, não, essa história de falso profeta não existe, pastor. Muda, dá um upgrade aí na sua mente. Não, isso é conversa, não existe. Existe, e a Bíblia nos revela a existência destes falsos profetas. Primeiro, no Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, quando um fervoroso homem de Deus procedente de Judá vai até a região norte, mais precisamente em Betel, o altar que estava em Betel, e ali ele vai profetizar com coragem e adverte o ímpio rei de Israel. Quem era o rei de Israel na ocasião?
Ora, o reino acabara de ser dividido. Ali Roboão governava o reino do sul Judá, e agora no norte está governando Jeroboão, filho de Nebate. Então veja, este ímpio rei estava junto ao altar queimando incenso sobre ele. Então este profeta disse em alta e em bom tom, ele diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, eis que, e cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal. Veja, o profeta fala, libera uma palavra e há um sinal da parte de Deus comprovando, um sinal comprobatório de que Deus falara. E o sinal é: o altar se fenderá de alto a baixo e a cinza cairá no chão, a cinza se derramará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Ouvindo o rei aquela palavra, Jeroboão não gostou nada de ouvir aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que aquele profeta fosse preso, que aquele homem de Deus fosse preso imediatamente. Todavia, a mão que ele estende contra o profeta, a Bíblia diz que ela fica ressequida imediatamente, de modo que ele não podia tornar aquela mão lançada a trazer a si novamente. O altar acabara de fender e a cinza acabara de se espalhar, como o profeta havia dito. Então o rei imediatamente percebe que há algo diferente acontecendo ali em Betel. Essas coisas não aconteciam lá em Betel, e agora algo tão extraordinário acontecendo. O rei imediatamente pede para que o profeta ore a Deus e que a sua mão seja restituída, restaurada, que ela fique sã novamente. Então veja, o profeta assim procede e a mão de Jeroboão é restituída sã. Mas a ordem de Deus para esse profeta é: vai, profetiza, volta para Judá, mas não volta pelo mesmo caminho, vai lá e faz o teu serviço, aquilo que eu estou ordenando, lá você não come nada, lá você não bebe nada, a ordem é essa. Então veja, havia porém naquele lugar um profeta velho, e aquele profeta velho, movido de inveja talvez, movido por um espírito de engano, um espírito maligno, então veja, ele imediatamente mande que se busque o profeta que viera de Judá. O velho profeta foi ao encontro daquele homem de Deus e convidou-o para comer pão. Aquele homem, ora, vai recusar, afinal de contas, Deus havia dito para que recusasse. Mas aquele homem vai persuadir aquele profeta jovem a comer. E como ele vai persuadir aquele profeta jovem a comer? Usando de uma palavra mentirosa, de uma palavra de engano, uma palavra profética. Você consegue entender o peso do que está em pauta no primeiro livro dos Reis, capítulo 13? Você consegue compreender que este espírito de engano ainda está atuante nos dias de hoje? Então veja, ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado e ordenado que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira, aceitou o convite daquele velho profeta. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, aí então Deus vai usar aquele homem e vai repreender o profeta, né? Visto que fosse rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, você não será sepultado no sepulcro dos seus pais. E a Bíblia narra que esse jovem profeta será morto por um leão à beira do caminho e depois vai ser sepultado por este
profeta velho, que aparentemente chorando, cheio de lágrimas de crocodilo, cheio de lágrimas talvez de um remorso momentâneo, o sentido de metamelomaia, só uma consciência pesada, daqui a pouco eu volto a praticar a mesma coisa, não há um arrependimento genuíno, não há uma mudança de vida, de atitude. Então veja, aquele profeta, ele fez o papel que Deus designara e ignorou aquilo que Deus designara. Este é um conselho extremamente relevante para a minha vida e para a sua vida. Nos dias do profeta Jeremias, havia vários falsos profetas, os quais, com suas profecias, combatiam aquilo que o verdadeiro profeta, o profeta Jeremias, estava profetizando, né? E Deus falara ao povo através de Jeremias. Depois você leia Jeremias capítulo 29, né? Versículos 21 ao 23, você tem uma ideia geral daquilo que está acontecendo aqui nesse contexto. Mas o contexto é, Jeremias está dizendo, Deus vai trazer guerra, Deus vai trazer fome, Deus vai trazer espada. Mas os profetas se levantam e dizem, não, vai ter fome não, vai ter fartura. Vai ter esse negócio de guerra não, o povo vai viver uma paz. E aí eu te digo, o que é melhor ouvir? O que é melhor ouvir? A verdade é, por mais dura que seja, nós não estamos preocupados em ouvir aquilo que Deus quer falar. Nós não estamos buscando, na verdade, ouvir aquilo que Deus deseja falar. Mas nós estamos buscando, visitando e viajando, indo até profetas para ouvir aquilo que nós desejamos ouvir. E no final da nossa vida, como disse C.S. Lewis, só há dois tipos de indivíduos, aqueles que ouvem o Senhor dizer a eles, né? Seja feita a tua vontade, ou aquele homem que olha para Deus e fala, seja feita, Senhor, a tua vontade. Que espécie de cristãos somos nós nesses últimos dias? Eu me enquadro naquilo que está sendo proferido aqui? Eu me enquadro diante desta palavra? Será que eu estou buscando apenas ouvir aquilo que me agrada, que alimenta o meu ego, que me faz rir, que me conforta, mas eu não quero ser confrontado pela palavra genuína, direta de Deus? Eu digo que haverá muito mais alegria ao coração daquele que foi repreendido por Deus, instruído por Deus no último dia, do que para aqueles que vivem correndo atrás de ouvir aquilo que apenas os seus corações desejam. Como eu disse no início, esta palavra ela é extremamente difícil de se ministrar. Ela é uma palavra difícil de ouvir, mas uma mensagem tão eficaz como essa não pode ficar abandonada, não pode ficar à mercê de pessoas que não compreendem bem. Há de se ter uma boa compreensão daquilo que estamos falando aqui. Né? Quanto ao rei Josafá, por exemplo, de Judá, quando ele visita Acabe, você pode ler em 1 Reis, primeiro livro dos Reis 22, o segundo livro das Crônicas, capítulo 18, você vai ver o mesmo texto, é como se fosse o mesmo capítulo. Ali você vai ver que quando Josafá vai visitar Acabe, o que Acabe quer dizer, quer fazer? Ele quer invadir uma cidade que outrora era uma das cidades refúgio, a cidade de Ramote Gileade. Nós sabemos que, à luz de 2 Crônicas, capítulos 16 e 17, ali nós temos uma narrativa do exército de Judá, de Josafá, um exército numeroso, um exército poderoso, e agora, fazendo-se parente de Acabe por aliança matrimonial, Acabe vê-se numa posição agradável de ter um exército como o exército de Judá ao seu dispor, e o pedido é, o seu exército vem comigo, Josafá. E veja, ali naquele contexto, ninguém estava preocupado em ouvir Deus. Ninguém. Acabe queria ouvir Deus. Jezabel queria ouvir Deus. Só havia um ali que estava querendo ouvir Deus. Josafá. E Josafá vai dizer, não tem profeta aqui, vamos buscar ao Senhor. Vamos perguntar a Deus. E nisso, 400 profetas, talvez representados por um chamado Zedequias, filho de Kenaana, que fez um chifre de ferro e disse, ó rei Acabe, com esses chifres tu vencerás os sírios. E o profeta estava ali profetizando, 400 profetas dizendo, vai dar certo, é isso mesmo, vai lá, o senhor vai ganhar.
E Josafá foi o único que se viu incomodado naquela situação. O único que se viu incomodado. E imediatamente a pergunta de Josafá é, mas vem cá, não tem mais nenhum outro profeta aí não? Não tem mais nenhum outro profeta aí que a gente possa consultar a Deus através dele? E qual a resposta de Acabe? Você conhece esse texto, ou deveria conhecer este texto? A resposta de Acabe é, tem um camarada aí, mas eu detesto ele. Eu odeio esse cara. Ora, por que você detesta ele? Por que você o odeia? Porque ele me confronta. Porque ele não pensa como eu penso. Porque ele não está dentro dos meus propósitos. Ele sempre é uma palavra de oposição para mim. E o rei Josafá, ora, rei, não fale uma coisa dessa. Vamos ouvir este rapaz aí. Então, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Foi a pergunta de Josafá. Então, veja, quando o rei Acabe fala de Micaías, filho de Imla, e a ordem para que se busque Micaías, aqueles que foram buscar já foram tentando influenciar a mensagem profética. Veja, os que foram buscar Micaías já foram querendo influenciar a palavra profética de Micaías, dizendo, olha, 400 profetas disseram ok, então você dá o ok também. Olha, tá dito? Então tá dito. Se falou, tá falado. Se tá assinado, eu assino também. É assim que funciona? Mas a resposta de Micaías, a resposta do homem que não está comprometido com este lobby atual, este lobby profético, ele vai dizer o quê? Ora, aquilo que o Senhor colocar na minha boca é aquilo que eu irei falar. Né? Então veja, os que foram buscar Micaías dizem, para o teu bem é melhor você profetizar como os outros 400 profetas já profetizaram. E é interessante aqui a ideia, né, que quando uma boiada estoura, você não vê boi correndo um para cada lado, a boiada corre na mesma direção. Isso é o efeito manada. Tá todo mundo indo para aquele caminho, então deve ser o melhor caminho. Tá todo mundo falando a mesma coisa, então deve ser porque tá certo. Tá todo mundo indo nesta mesma direção, então é nesta direção que eu vou. E eu quero dizer para você, não, não e não. A palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida é não nesse momento da reflexão. Né? Micaías disse, aquilo que o Senhor disser, isto eu falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Né? O interessante é que quando o profeta Micaías diz, vai rei, que o senhor vai vencer, Acabe vai perceber que há uma certa ironia na palavra de Micaías. Percebendo tal ironia, aí o rei Acabe vai ficar indignado, vai dizer, olha, quantas vezes já disse, né, para que você fale de fato a verdade, aquilo que Deus mandou, e aí o profeta abre a boca e entrega o rolo todinho, dizendo, eu vi o povo de Israel em cima dos montes como ovelhas que não têm pastor. Eu vi o rei Acabe morto. E aí o rei ficou mais indignado. Zedequias, filho de Kenaana, ficou indignado. E por quê? Que palavra é essa? Tem 400 profetas dizendo uma coisa. E o profeta Micaías diz, eu vi o céu aberto, eu vi o conselho se apresentando sobre este negócio, e um espírito se apresentou, e o espírito disse, eu vou enganar Acabe. E como você vai enganar? Eu vou ser uma palavra de mentira, uma palavra de engano na boca de todos os profetas. De todos os profetas. Zedequias, filho de Kenaana, deu-lhe uma bufetada, onde o Espírito saiu de mim para começar a falar em ti. E ele diz, você verá quando você começar a fugir, escondendo de quarto ou de recâmara em recâmara. E o rei Acabe, prenda este homem, entregue para Joás, o filho do rei, entregue para o governador e coloque-o no calabouço a pão e água. Quando eu voltar, nós vamos resolver essa coisa. E o profeta sela a sua profecia dizendo, se o Senhor voltar, meu Deus, se o Senhor voltar, Deus não falou pela minha boca. E você conhece o resultado dessa fatídica incursão do rei Acabe e de Josafá em Ramote Gileade. Ainda nos tempos de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles.
Jeremias 5,31 é um dos textos mais tristes que você pode ler dentro da palavra de Deus, que diz: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pela sua própria mão, não há governo, não há autoridade espiritual, e o meu povo assim o deseja. O povo demonstrava gostar deste comportamento dos profetas e dos sacerdotes. Aí eu lhes pergunto, será que nós conseguimos avaliar coisas semelhantes nos dias de hoje? Moisés, Jeremias, Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Juntemo-nos, pois, a estes homens agora. Em nome de Jesus, juntemo-nos, pois, a Moisés, a Jeremias, a Ezequiel agora. Depois leia com paciência na sua casa, Deuteronômio capítulo 13, capítulo 18, leia Jeremias capítulo 23, leia Jeremias capítulo 28, leia Ezequiel capítulo 13, assuntos extremamente relevantes dentro deste contexto do qual estamos falando. Pastor, mas tudo isso está dentro do Antigo Testamento, não tem uma novidade neotestamentária? Claro que tem, vamos lá. No aspecto do Novo Testamento, primeiro, Jezabel. Você sabe quem é Jezabel? No contexto veterotestamentário, Jezabel fora a esposa promíscua de um rei tão promíscuo quanto chamado Acabe. Mas aqui no contexto do Novo Testamento, Jesus advertiu uma igreja boa, a igreja de Tiatira, uma igreja boa, uma igreja que foi elogiada por Deus, uma igreja abençoada, eu posso dizer, né? Mas ela estava sendo advertida lá e talvez ela era chamada, esta mulher lá em Tiatira, chamada como a irmã do reteté, a irmã da canela de fogo. Você sabe quem foi Jezabel? O espírito maligno desta mulher ainda está operante nos dias de hoje. Uma falsa profetisa estava ensinando e enganando os irmãos da igreja de Tiatira. Os membros daquela igreja estavam agora se prostituindo. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 ao versículo 3. Você pode tentar me refutar, você pode não querer me entender, você pode não querer me compreender, mas eu quero dizer que você é incapaz de refutar aquilo que a Bíblia está dizendo ao nosso coração. Apocalipse 20 ao versículo 23, eu quero ler para você. Tiatira, uma igreja elogiada, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua paciência, o teu serviço, a tua fé, e que as tuas obras são maiores ou mais eficazes que as tuas primeiras obras, mas eu tenho algumas coisas contra você. Primeiro, você deixa esta mulher Jezabel, que se diz uma mulher profetisa, ensinar, enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aquilo que é bom, entenda isso, aquilo que é bom e aquilo que é interessante que eu faço não suplanta a minha vida de imoralidade. Entenda isso. Se a nossa bússola moral estiver avariada, nós estamos com um grave problema. Nós começamos a relativizar as coisas e o pior que podemos relativizar é o pecado. E quando nós começamos a relativizar o pecado, nós começamos a abrir concessões para coisas graves, horrendas, como pedofilia, aborto, assassinatos e coisas do gênero. Porque afinal, que homem que é incapaz de viver são, irrepreensível, que homem que não peca, que homem que não tem condições de viver sem pecado? É a nossa desculpa diante da nossa frouxidão, diante da nossa omissão como homens e mulheres nesses dias atuais. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias aparecerão falsos profetas. Mateus 24 diz, o próprio Jesus disse, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Mateus 24:11 diz, e surgirão muitos profetas e enganarão a muitos. É o espírito de engano que fala na boca dos profetas e o intuito é enganar a muitos. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará com que esses falsos profetas
operem sinais, prodígios, de mentira, com todo engano e injustiça, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e versículo 10. A síntese desse tópico 2 diz que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas e nos instrui e nos diz que é preciso discernimento espiritual para não cair neste engodo. O terceiro ponto, devemos julgar as profecias. Deus quer que sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo vai se dirigir a ela dizendo que nenhum dom faltava naquela igreja de Corinto, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho bíblico aqui para nós é seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. E por que o de profetizar? Porque profetizar nesse contexto aqui de 1 Coríntios 14 também tem relação com o expor a palavra, a exposição da palavra, com o sentido de edificação, para que a igreja seja edificada. Veja, a função tríplice encontrada ou vista em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. A palavra tem essa função tríplice. Segundo, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para que saiba fazer uso e de forma correta destes dons e que aprenda que a profecia deve ser julgada, Nós não devemos extinguir o Espírito Santo, mas nós devemos examinar as Escrituras, e o conselho do apóstolo Paulo, aos irmãos tessalonicenses, é que devemos reter o que é bom. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Cremos na atuação, na operação do Espírito Santo nos dias de hoje, e que atua de forma tão importante como operara na igreja primitiva. Então veja, nenhuma mensagem tida, entenda isso, nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. E qual é o crivo que a igreja faz uso para esta avaliação ou este exame? Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. Então, para isso, você precisa crer que a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus, a insubstituível palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Você precisa crer que ela é a palavra viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, justamente para penetrar até o nosso íntimo, para trazer esta boa compreensão quando fazemos então o exame das palavras proféticas que ouvimos. Então veja, tudo que estiver em desacordo, então seja considerado anátema. E isso não é um exagero, é aquilo que Paulo ensina aos irmãos gálatas, quando ele diz, ele fala sobre isso aos irmãos gálatas, que se um anjo do céu, ou se ele mesmo, Paulo, vir trazendo uma novidade, veja, ainda que isso aconteça, não aceitem, rejeitem. E por que nós temos dificuldade em rejeitar? Por que nós temos dificuldade em fazer exame das profecias que ouvimos? Parece-me contraditório, parece que estou confrontando o próprio Espírito Santo de Deus. Querido, quando examinamos uma palavra profética, nós não estamos colocando em xeque a ação do Espírito Santo, pelo contrário, estamos colocando em prática aquilo que ele mesmo nos instrui através da sua santa e bendita palavra. Então veja, esta palavra profética, ela precisa ter um objetivo, que é conduzir o povo de Deus para que não viva no erro. Pelo contrário, fuja do erro. Fujamos de falsas profecias e também dos falsos profetas.
Os dons, apenas em caráter de informação, os dons são dados continuamente, segundo a nossa medida de fé, e não de uma vez por todas. É interessante nós termos essa compreensão. Os dons devem ser testados, devem estar sujeitos aos mandamentos do Senhor, e o enfoque é o amadurecimento da igreja e não a grandeza do dom, e também não para a glorificação do homem, mas para que este homem tenha um enriquecimento moral e espiritual, e a partir daí este homem possa glorificar a Deus através da sua vida e através dos dons que este agora é atuante. Quarto ponto, por que devemos julgar as profecias? Você já se perguntou por que devemos julgar as profecias? Ora, simplesmente para você não ficar preso em um limbo esperando por algo que nunca vai acontecer. Para que você não fique amarrado a algo que Deus não disse, numa perspectiva de que Deus tenha dito alguma coisa. Querido, Deus não se responsabiliza por aquilo que um profeta irresponsável se levanta e fala. Aquele que fala, às vezes, até no intuito de te motivar, ou aquele que fala apenas porque quer ser visto como profeta, ou aquele que fala, evidentemente, pela palavra do engano, como um instrumento maligno. Então Deus, ele não quer te ver preso neste limbo. Então por que a palavra de Deus, nos manda julgá-las? Respondendo, por que devemos julgar? Porque a própria palavra de Deus me manda julgá-las. 1 Tessalonicenses, nós já falamos, e 1 Coríntios 14, versículo 29, que diz que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E os outros julguem. Né? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, essa mensagem pode ser influenciada pela ferramenta que está sendo usada. Afinal de contas, se não evidenciamos o fruto do Espírito, e aqui o mais importante deles, porque em 1 Coríntios 13, versículo 3, diz que desde agora permanece a fé, esperança e amor, e a principal delas é o amor. Se há esta situação, esta mensagem pode estar comprometida. E em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala: posso falar a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, não serve para nada. Sou como metal que soa, como sino que tine. Né? Se tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13. Você pode ler todo esse capítulo, que é muito importante. É o caminho mais excelente que Paulo aponta aos irmãos da igreja de Corinto. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando um profeta conhece os problemas da pessoa que está recebendo a profecia, pode haver o perigo de que a sua opinião possa influenciar o conteúdo da mensagem. E muitos profetas aí já foram desmascarados por fazerem uso de mídias sociais para obter informações a respeito de pessoas, né? Pais profetizando para filhos, filhos para pais, irmãos para irmãos, marido para esposas e vice-versa. Essa mensagem pode e muitas das suas vezes está comprometida por causa de várias questões. Primeiro, ligada à emocionalidade, ligada ao afeto, ligado ao querer bem. Veja, isso não é um problema, você querer bem, você ter afeto, você querer ver o bem do outro, mas a partir do momento que você faz uso disso para ser um profeta, para transmitir uma mensagem que supostamente Deus falou quando ele não falou, aí você está incorrendo em grave problema e que você vai, acredite, nós, eu, tu, eles, nós, vós, eles, iremos prestar contas daquilo que dizemos. E disse Deus, quando Deus nada disse. Se isso não te traz temor ao coração, nada mais trará. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. A racionalidade sai de cena e entra a emocionalidade, e a Bíblia nos repreende com relação a isso. E a Bíblia lá em Romanos, né, capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional.
Não que esta assertiva paulina aos Romanos impeça que haja a expressão da emoção no culto. Lógico que não. Mas esta emoção não pode ditar aquilo de profético que está acontecendo naquele ambiente. Temos na Bíblia um exemplo claro disso, quando Natã vai profetizar para Davi, lá em 2 Samuel 7, Davi querendo construir o templo, e Natã muito próximo de Davi, vai lá, constrói mesmo, é assim mesmo, é isso aí, arrebenta lá. E naquela mesma noite, Deus vai falar para Natã, Natã, vai lá e muda aquilo que você falou, rapaz. Não que Natã tivera profetizado na primeira ocasião, ele dera uma palavra de motivação, de encorajamento, mas a palavra de Deus era para que Davi fosse corrigido. Ele não iria construir o templo, ele não, mas o seu filho iria construir esse templo e o trono seria confirmado na mão do filho de Davi. A quarta resposta para a nossa pergunta, por que devemos julgar as profecias, é que existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, um espírito de engano, disseminador de mentiras. O que é, na minha modesta opinião e por aquilo que entendo, é o que mais acontece nos dias de hoje. Então, veja, essa expressão nós já vimos quando falamos a respeito de Micaías, na experiência de Acabe e Josafá, em 1º livro dos Reis, capítulo 22, e você pode conferir a mesma história no 2º livro das Crônicas, capítulo 18. Devemos julgar as profecias. Veja, você deve julgar a profecia, né? Porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam estão sujeitos a falhas, podem ter conhecimento prévios e estarem sob até mesmo influência maligna. Quinto ponto, como então julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. Simples assim. Como? Examinando as escrituras. Nós temos a palavra de Deus ao alcance da nossa mão. Nós temos a Bíblia Sagrada no nosso smartphone. Nós temos acesso à internet, lá temos uma Bíblia online que você pode ler em todas as versões, em qualquer idioma que você desejar. Lá você tem a versão corrigida, Almeida revisada, nova versão internacional, a nova tradução linguagem de hoje, linguagem contemporânea, King James. Você tem estas opções à sua escolha. Então por que não buscar a fundamentação dentro das Escrituras? Como devemos julgar? Examinando à luz da palavra de Deus. Uma profecia jamais, se está em conflito com a palavra de Deus, então você deve rejeitar, porque uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um prumo. Amós, capítulo 7, versos 7 e 8, você aprende isso. A palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, e não interessa quem está transmitindo esta palavra profética, ela deve ser reprovada e esta palavra deve ser rejeitada, pois como já ensinamos, Paulo, ensinando aos irmãos Gálatas, diz, rejeita porque é anátema. E como devemos também avaliar? Através do dom do discernimento de espírito. Nós devemos, à luz da Bíblia, né, o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar, então, incansavelmente receber de Deus este dom. Em Filipenses capítulo 1, versículos 10 e 11, diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para sempre. Veja, esta é a palavra, é o conselho paulino, é o conselho de um homem inspirado pelo Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Ainda que os escândalos aconteçam, e o Brasil está no ápice de tantos escândalos, e muitos líderes estão dizendo, não, isso tem que ser, não podemos falar a respeito disso, pelo contrário. A igreja tem que se posicionar contra esse tipo de pessoas que até ontem estavam nos representando. E não adianta dizer que não nos representavam, porque sim, nos representavam sim. Então nós temos que ter esse discernimento e aprendamos, porque se tivéssemos
discernimento, nós, por certo, cairíamos em poucas ciladas, como muitos têm caído por aí. Quando um profeta, ou melhor, quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra, tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não engana. O Espírito Santo não engana esse indivíduo. O crente que é uma ovelha do Senhor mesmo conhece a voz do seu pastor, do seu sumo pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. A noiva conhece a voz do seu amado. A profecia se conhece também pelo seu sabor, às vezes apenas por uma expressão corporal, ou até mesmo por uma expressão até mesmo idiomática, nós podemos também fazer o discernimento. Né? O sotaque de quem fala, né, faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro está querendo adentrar ao nosso território. E nós não podemos permitir que o estrangeiro entre querendo fazer bagunça no nosso território. Nós não podemos permitir, né, por analogia, esse estrangeiro é um espírito de engano maligno adentrando dentro dos nossos templos para fazer com que a mentira governe. Não. É quando os gileaditas, né, agora esperando os efraimitas em fuga, eles diziam, como é que se pronuncia a palavra Shibolete? E eles diziam Sibolete. Eles não tinham condições de falar corretamente e ali eram identificados. O nosso adversário não consegue compreender as coisas espirituais como elas de fato são. Então nós temos ferramentas para identificar cada um deles. Se o profeta tentasse levar os israelitas ao erro, ele seria condenado imediatamente por ser um impostor. Isso é extremamente importante. Os sentidos que nós precisamos exercer e nos dá a habilidade para discernir tanto bem como o mal. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de Deus, da justiça, porque é um menino espiritual. Ainda que se julgue um homem zarrão espiritual, mas é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A nossa conclusão de hoje é que esta reflexão ela precisa estar em pauta. Que nós devemos reunir os templos lá na sua igreja para que este assunto seja ministrado com muita reverência e temor. Que esta lição, que em muitos templos será ministrada neste próximo domingo, dia 5 de novembro, que Deus possa usar este pregador, este ensinador cristão para edificar a sua vida e que este vídeo também possa ser de grande edificação para a sua vida. Conclusão, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Assim, a sã doutrina é que rege e que governa a igreja de Deus. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar pessoas que usam de forma erradas, equivocadas este dom, e assim instruindo-a para que de fato se torne uma pessoa habilitada para ser de fato este profeta. Quando provamos que as profecias que recebemos, as bênçãos que Deus por meio delas, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus por meio delas quer de fato nos dar. Ficamos com o bom e rejeitemos o que não veio de Deus. Tenha coragem para refutar aquilo que não vem de Deus. Primeiro, tenha discernimento para compreender aquilo que não vem de Deus. E depois, compreendendo, rejeite, para a glória do nome de Deus, rejeite. Você possa ser abençoado através dessa reflexão. Que o nome do Senhor possa ser glorificado através dessa reflexão. Provai se os espíritos são de Deus. Senhor, eu suplico a cada um dos teus filhos que ficaram até agora, que eles possam ser abençoados. Para a glória do teu nome oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ficou até agora, já são 1h13 de reflexão. Se você ficou até agora, não deixe de se inscrever neste canal, de ativar o sino das notificações.
e também de compartilhar este link e abençoe quem você ama através dessa reflexão. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.